Glúten. Será que ele é mesmo vilão? Quais as doenças relacionadas ao glúten? Quais alimentos contêm glúten? Para começar, o glúten é uma proteína presente em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada. Nos últimos tempos, a gente teve uma mudança no processo de colheita, processamento, alteração genética. Então, a farinha de trigo que a gente tem hoje tem uma concentração muito maior de glúten do que a farinha de trigo que a gente tinha antigamente. E o glúten é uma proteína com potencial alergênico mais alto. A doença mais relacionada ao glúten é a doença celíaca, que tem uma resposta imunológica muito intensa ao glúten em pessoas que têm o gene dessa doença, e hoje ela atinge mais ou menos 1% da população mundial. Os sintomas mais fortes são quadros de diarreia, constipação, má absorção de nutrientes, muita dor abdominal, e nesse caso a pessoa não pode ter contato com glúten. É difícil comer fora de casa por conta de contaminação cruzada, então assim, não pode ter nem traços de glúten naquele alimento, é bem sério. A gente tem também a alergia ao trigo, então a gliadina e a glutenina que estão ali no trigo funcionam como gatilho que ativa o nosso sistema imunológico e leva uma reação alérgica. As pessoas podem apresentar sintomas como rinite, asma, urticária, também dor abdominal, diarreia. E a gente tem um quadro mais comum, que a gente vê mais em consultório, que é a sensibilidade não celíaca a glúten ou hipersensibilidade alimentar a glúten, que é uma pessoa que apresenta sintomas clínicos quando consome glúten e quando a gente retira o glúten da dieta, melhora. E aí depois que a gente sensibiliza, a pessoa pode fazer exceções ali com glúten que não vai ter problema. Então, quais os alimentos que têm glúten, né? Alimentos com farinha de trigo, centeio, cevada, os alimentos que são feitos com esses ingredientes também, né? Pão, biscoito, bolo, macarrão, cerveja, barrinha de cereal. Alguns alimentos têm contaminação com glúten ou adição de glúten, por exemplo, aveia, hambúrguer, tempero pronto. Então, assim, é sempre importante checar o rótulo para saber se aquele alimento tem glúten ou não. E muito importante, não ter glúten não significa que é saudável. Eu brinco que batata frita, por exemplo, não tem glúten, então a gente tem que ter um critério aí na escolha. Sem glúten a gente tem arroz, trigo sarraceno, quinoa, milho, batata, mandioca, batata doce, mandioquinha, além de frutas, verduras, legumes, enfim. Eu falo que uma alimentação reduzida em glúten pode ser menos inflamatória, pode ajudar a reduzir sintomas clínicos mais indesejáveis, melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas, porque tem uma estimativa de que 6 a 10% da população tem uma sensibilidade não celíaca a glúten. É lógico que não é só excluir glúten isoladamente, como eu falei, a gente precisa de uma alimentação anti-inflamatória, natural e equilibrada, mas evitar glúten ou reduzir glúten pode ser muito benéfico para muita gente. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?